Obadias só tem um capítulo, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você tem meia hora para encontrar o livro. Estou aqui esperando pacientemente no Senhor você achar Obadias na sua Bíblia. Dá uma dica: depois de Amós e antes de Jonas. Melhorou? Obadias capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, e de lá te derribares, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade? Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade? Nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade? Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ser entregado aos que lhe restassem no dia da angústia? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está aqui registrada para o nosso ensino, para aproveitamento. Senhor, não são em vão as tuas palavras registradas na Bíblia Sagrada. Em todas elas o Senhor tem algo a falar aos nossos corações.
algo que precisamos aprender, algo que precisamos entender para mudar e transformar a nossa vida, Senhor. Só a Tua palavra tem o poder de nos abrir os olhos, que vem a nós como um alerta para promover uma mudança de vida e de comportamento, Pai. Que o Espírito Santo venha falar a cada um de nós aquilo que é necessário mudar em nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento Teu, com unção e poder do Espírito Santo, que eu possa pregar a Tua palavra, Pai, e esse poder chegar aos nossos corações. Assim oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós lemos aqui praticamente todo o livro do profeta Obadias. Obadias, um pequeno profeta, quase nunca mencionado das Escrituras, um profeta praticamente desconhecido, que deixou registrado um único livro, uma única carta, praticamente uma carta, com uma mensagem de Deus específica para uma nação. E Obadias profetizou para Judá, o Reino do Sul, a respeito do que aconteceria com a nação de Edom, também chamada aqui no texto de Temã. Temã ou Edom é a mesma coisa. Edom é um povo dos descendentes de Esaú, que você conhece pelas Sagradas Escrituras, mas por várias vezes este povo que se formou através dos descendentes de Esaú, se colocou no caminho de Israel, de certa maneira dificultou a vida de Israel, apesar de terem uma origem comum, né? Esaú, irmão de Jacó, mas é um povo que, apesar de ser parente, na verdade se tornava um estorvo para o povo de Deus e em muitas situações prejudicou a Israel. E nessa profecia, Obadias, levantado por Deus, ele traz uma mensagem para esse povo, dizendo que os seus erros não ficariam impunes, nem a sua maldade, nem o que eles haviam feito a Israel, que de certa maneira são aqui considerados como irmãos, porque um povo de uma mesma descendência, não é, de uma mesma raiz, mas que tomaram caminhos completamente diferentes. E a mensagem de Obadias àquele povo é que as suas ações teriam consequências. E o que Obadias diz também é que as ações de Edom foram motivadas por uma característica do seu temperamento, da sua personalidade, que a Bíblia chama aqui de orgulho, de soberba. Então a carta de Obadias àquela nação, ela vem para falar do juízo de Deus sobre o orgulho de Edom, sobre a soberba daquele povo. Então, eles que tantas vezes se colocaram contra o povo de Deus e apoiaram inclusive a invasão de Jerusalém, foram movidos por uma soberba, por um orgulho, para adotar tal comportamento. E aí acontece de dizer aqui o profeta, no versículo número 3, eu quero ler com você, ele diz: a soberba do teu coração fez o quê? Te enganou, diz aqui a palavra de Deus. Esse era o problema daquele povo. A soberba do coração que fez com que eles se elevassem, se achassem mais importantes do que eram, esta soberba enganou ao próprio povo. E por isso eles sofreriam agora as consequências dos seus atos. O orgulho é o tema de Obadias. Como eu disse aqui aos irmãos na oração, por que um livro desse tão pequeno está na Bíblia? Será que isso aqui é apenas um relato histórico? Será que nós podemos considerar que isso foi registrado apenas como parte da história, para nós conhecermos? É evidente que não, amados. A Bíblia diz no Novo Testamento que toda a Escritura ela é útil para o ensino. Ela é inspirada por Deus e útil. Toda ela, nada está na Bíblia por acaso. Eu não sou de Edom, nem sou de Jerusalém, mas eu posso aprender com os conceitos que Deus está apresentando aqui pelo profeta.
Eu posso aprender as consequências do orgulho e da soberba no meu coração através de uma carta como esta, através de uma mensagem que não podemos esquecer, veio da parte de Deus, porque o profeta foi usado por Deus para advertir e proclamar uma sentença contra aquele povo. Mas por uma sentença de Deus, eu posso muito bem conhecer o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Eu posso muito bem me alertar a respeito daquilo que Deus condena, e que se condenou em Edom, certamente condenaria na minha vida, se eu adotasse o mesmo comportamento e a mesma postura. Por isso o texto está aqui, por isso a Escritura é útil para o ensino, por isso em toda a Bíblia nós encontramos princípios de Deus que precisam ser aplicados à nossa vida. E o tema de Obadias é o orgulho. O orgulho como um sinal de auto-engano. Eu me lembro que falei hoje pela manhã na mensagem que o auto-engano é o pior engano de todos. Não é aquele a que Satanás me submete, porque ele também é enganador, concorda comigo? A Bíblia diz que ele é mentiroso, mentiroso desde o princípio. Ele veio também para enganar e ele tem feito isso, com sugestões malignas, como foi dito na mensagem de hoje de manhã. Mas talvez pior do que o engano de Satanás é aquele ao qual eu mesmo me submeto. Eu mesmo engano a mim mesmo. E esse é o problema de Edom. Aquele povo enganou-se a si mesmo, como diz aqui a palavra do profeta. Então o orgulho, ele se traduz como um auto-engano. Eu acabo pensando de mim mesmo mais do que eu sou, mais do que me convém pensar. Como é dito na palavra de Deus, foi lido aqui pelo diácono Manuel na última quarta-feira. Então eu acabo me enganando, porque me considero, me acho mais do que na verdade eu sou. E esse é um caminho de ruína para a nossa vida. Por tudo que a Bíblia ensina, pelos ensinos do Senhor Jesus, esse é um caminho de perdição, amados. É um caminho de ruína. Mas o problema do auto-engano é que ele é tão perspicaz que é difícil nós lidarmos com ele. Você quer ver um exemplo? Se eu perguntasse aqui para todos nós, quem é orgulhoso? Levanta a mão. Quem teria coragem, né, de levantar a mão? Quem teria essa coragem? Fazendo uma análise, né, de uma certa maneira, todos nós acabamos nos auto-enganando, ao não admitir que de repente este sentimento brota no nosso coração. E assumimos, às vezes, uma postura de orgulho diante de outras pessoas, diante de situações, de embate da vida. Acabamos assumindo uma postura assim. Mas o auto-engano jamais nos permite identificar em nós esse tipo de comportamento, ou pelo menos admiti-lo. Isso é parte do próprio orgulho. Não há pessoas orgulhosas aqui, seria a conclusão que eu chegaria, né? Agora, pensa comigo, aqueles que estão certos de que não são orgulhosos, talvez sejam esses os mais orgulhosos. Não é verdade, irmãos? Aqueles que dizem, não, eu tenho certeza, não, comigo não, isso não, em mim não, de jeito nenhum. Talvez este seja o mais orgulhoso de todos. É como eu costumo às vezes brincar, né? Existem pessoas que se orgulham da sua humildade. Já viu isso? A pessoa diz, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Olha, eu sou tão humilde que você pode até passar por cima de mim. Eu sou tão humilde que eu viro capacho. Eu sou o mais humilde de todos. O que é isso? Orgulho. É o orgulho de ser humilde, de se achar mais humilde do que qualquer um, de se achar mais santo, mais piedoso, mais calmo, mais tranquilo, mais tudo. No final, isso traduz para nós uma imagem errada que temos de nós mesmos, irmãos. Veja como é perigoso o auto-engano, quando assumimos algo que na verdade não somos, mas pensamos e acabamos até acreditando. E dizem alguns também que uma mentira repetida várias vezes, acaba alguns acreditando nela, né? E aí começamos a mentir para nós mesmos e acabamos acreditando naquilo que pensamos sobre nós. Veja o perigo do engano, do orgulho, do auto-engano, como ele está aí sempre às nossas portas. E o exemplo de Edom, ele é muito propício, porque
naquilo que o profeta falou, ele vai aqui derrubando ponto por ponto do que aquele próprio povo pensava a respeito dele mesmo. Características, irmãos, de quem está enganado ou se auto-enganando. A primeira característica é que nós erramos na avaliação de nós mesmos. Veja bem, é como se você ministrasse a prova e você mesmo corrigisse. Que maravilha seria, né? Se você fosse o próprio professor. Você dá a prova, você mesmo corrige. Você vai ser muito bonzinho com você, não vai? Você vai ser muito complacente contigo mesmo. É o que a gente faz. É uma primeira característica desse tipo de comportamento. E isso também foi apresentado por Edom. Veja o versículo 2. Vamos ler o versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Essa aqui é a visão de Deus sobre Edom. Mas qual é a visão de Edom sobre eles mesmos? A própria história mostra, irmãos, que a visão deles sobre eles mesmos era muito melhor do que isso. Eles não se achavam nem um pouco desprezados, não se achavam pequenos, se achavam grandes, poderosos, que habitavam em um lugar seguro e que tinham grande inteligência, eram famosos. Edom foi um povo famoso pelo seu nível cultural, pelo seu nível de inteligência. Então eles se achavam demais, mas na visão de Deus, o que eles eram? Desprezíveis. Você é muito desprezado, você é pequeno entre as nações. E aí, o que eu penso de mim? Às vezes penso que eu sou maravilhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas de repente, aos olhos de Deus, não sou nada. O que adianta ser muita coisa aos meus próprios olhos, se aos olhos de Deus nada represento? Essa é a questão. Então, uma das primeiras características do orgulho, do auto-engano, é que eu tenho uma visão errada a respeito de mim mesmo. Eu erro na minha avaliação. Eu me avalio de uma maneira errada. É isso que muita gente hoje tem feito e por isso tem assumido um comportamento orgulhoso. Veja outro erro do soberbo. O soberbo também erra quanto à avaliação da sua segurança. Veja o versículo 3 e 4. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Porque eles habitavam num lugar alto, seguro, fortalecido, protegido, se achavam imunes a qualquer ataque, a qualquer destruição. Se achavam seguros, só que a segurança deles não era com base na proteção de Deus, era com base no que eles mesmos tinham. Então, uma outra característica do orgulhoso é que ele se engana quanto a ele mesmo, como eu disse, e quanto à sua própria segurança. Se acha seguro, se acha intocável, se acha imbatível. Mas Deus diz a Edom, apesar de tudo isso, eu te derrubarei. Eu, o Senhor, é o que ele está dizendo. Apesar dessa sensação que vocês têm por morar numa cidade fortificada e protegida, eu vou derrubar vocês. É a palavra que o Senhor está dando. Por quê? Eram enganados quanto à própria segurança. Tinham uma ideia errada sobre isso. Outra característica em Edom está no versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Por que Deus está dizendo? Como eu disse, aquele povo era conhecido por sua inteligência, pela sabedoria dos seus habitantes, e Deus está dizendo, eu vou derrubar os seus sábios. Eu também farei perecer os sábios de Edom. Então eles estavam enganados também quanto à sua sabedoria, porque ela se tornou conhecida dos povos, ela se tornou famosa entre as nações, a sabedoria daquele povo, e de repente se elevaram. Assim é o orgulhoso. Acha que é mais sábio do que todo mundo, acha que está seguro acima do bem e do mal, é errado na avaliação de si mesmo, acha que a sua sabedoria é maior do que a de todos os outros, e por isso repousa em cima desta sabedoria. Assim também fazia aquele povo. Mas veja, apesar deles se acharem sábios,
O que o Senhor diz a eles? Veja no versículo 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Como termina? Não há em Edom entendimento. Veja o povo tão inteligente, o povo de tanta sabedoria, com tantos sábios no meio do povo. Para Deus, esta sabedoria não valia absolutamente nada. Deus diz, aí não há entendimento. Porque se houvesse entendimento, essa sabedoria faria vocês se voltarem para mim. Veja, amados, não é a realidade hoje de muitas pessoas que se acham sábias, que se acham cultas, inteligentes, que se acham protegidas, seguras, e por causa disso não se voltam para Cristo? Por causa disso não se rendem ao Senhor? O que Deus diz para essas pessoas? Vocês são ignorantes, não há em vocês entendimento, embora no mundo tenham toda a ciência. É assim que funciona. E assim também aconteceu com aquele povo, porque não havia entendimento verdadeiro e não sabiam também em quem confiar. O Senhor diz nesse versículo 7, diz, olha, os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem teu pão puseram armadilhas. Veja, tão sábios, mas ao mesmo tempo tão enganados. Percebe o paradoxo, irmãos? Tanta sabedoria, mas tanto engano. Assim é a vida de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa altiva, de uma pessoa que se estriba no seu próprio conhecimento. É tão ativa, tão se acha tão importante, mas na verdade é tão enganada, talvez mais enganada até do que uma pessoa humilde, porque engana-se em primeiro lugar ao seu próprio respeito, e aí todo o resto a leva para o engano. Eles confiaram em quem não deviam confiar. Assim são os orgulhosos, confiam naquilo que não devem confiar. Não é difícil nós vermos pessoas que não amam a Jesus, que não querem saber do Senhor, porque se acham tão inteligentes, tão capazes, mas acabam confiando naquilo que não vale nada, naquilo que não tem valor. Acabam estribando as suas vidas em cima de dinheiros, em cima de influências, em cima de prazeres desse mundo. E no final, o que resta para elas? Nada, senão destruição. E isso também se aplica a nós que estamos na igreja, que não podemos permitir que o orgulho venha também invadir o nosso coração, porque o orgulho de Edom o enganou. O orgulho de Edom, a Bíblia diz que enganou aquele povo. Por quê, irmãos? Porque o orgulho é a raiz de tudo aquilo que aconteceu com aquele povo. Toda essa ilusão, toda essa avaliação errada quanto à sabedoria, quanto à segurança, por trás disso tudo está a soberba que invadiu os habitantes daquela cidade, que invadiu e tomou conta daquele povo. Então o orgulho, eu posso dizer que ele predispõe o homem a ser enganado. Enquanto a humildade protege o homem do engano, o orgulho coloca o homem na vitrine e o predispõe a ser enganado. Quanto mais orgulho tiver uma pessoa, mais fácil de ser enganada ela se torna, irmãos. E isso, amados, é para nós pensarmos. Por que o orgulho faz a gente se tornar facilmente enganado? Porque a gente acaba sendo incapacitado de julgar e de discernir as coisas. Porque o orgulho fala mais alto. Você já ouviu aquela expressão que a gente usa no mundo? Subiu a cabeça. Já ouviu essa expressão? Você deu poder a uma pessoa e esse poder subiu a cabeça. Já diziam os políticos, né? Dê um poder a um homem, você vai conhecer o seu caráter. Não é assim que acontece? Por quê? Porque tapou o entendimento. A pessoa então fica cega, não é capaz mais de discernir as coisas, porque o poder lhe subiu a cabeça, então ela é facilmente enganada. Porque o padrão de vida que ela assume a partir do orgulho é um padrão errado. Os seus conceitos de moral são errados. Seus pesos, suas medidas são deturpados. Porque ela vive acima de todos os outros. Ela se coloca acima de todas as pessoas. Porque o orgulho a elevou.
Então, por causa disso, ela é facilmente enganada, porque ela é atraída por grandes coisas, ela é atraída por grandes ofertas, como eu disse hoje de manhã, grandes ofertas que Satanás tem feito às pessoas, porque a sua especialidade é ofertar. A gente às vezes não entende isso, irmãos. Satanás nos ganha quando ganha alguém, não por aprisionamento simplesmente, mas por ofertas que ele faz. Como fez a Jesus 3 ofertas na tentação do deserto, como tem feito diariamente a cada um de nós muitas ofertas, e normalmente são ofertas boas, ofertas mirabolantes, como um bom vendedor cheio de lábia faz e convence esquimó a comprar gelo. Não é assim que acontece? A gente não diz que o bom vendedor vende gelo para esquimó? Por quê? A conversa é boa. Satanás tem uma ótima conversa e acaba favorecido pelo orgulho que está no coração da pessoa, que pensa em vantagens, que pensa grande, como dizem alguns, mas por pensar tão grande, acaba sendo facilmente enganado, porque os seus desejos são honra, são orgulho, os seus desejos são ficar em evidência. A pessoa orgulhosa, ela tem necessidade de ser exaltada, e é por essa necessidade que Satanás é o especialista. Imagina se Jesus fosse assim, quando ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele, tá bom, está feito o acordo, porque eu quero tudo isso, eu quero aparecer. Ele diz para Jesus, se você é filho de Deus, se atira daqui de cima, leva ele lá ao pináculo do templo, e diz, se atira, porque aos anjos o Senhor dará ordens e eles vão te guardar. Se Jesus fosse alguém orgulhoso, gostaria e teria naquela chance uma grande oportunidade de fazer um show maravilhoso, né? Jesus pula do templo, aquela capa farfalhando, né? E aquele vai caindo, vai morrer, não, e vem um anjo grandão com aquelas asas batendo, pega Jesus, aí ele pousa suavemente, e a multidão em festa, aplaudindo, delirando, Jesus, Jesus, Jesus. Seria assim? Ou não? O que você acha? Estou exagerando? Se atira do pináculo do templo, porque aos seus anjos dará ordem, e eles vão te guardar. Jesus está lá em cima com Satanás, e ele se atira. O que os anjos vão fazer? Vão pegá-lo. E aí? Que maravilha! A multidão boquiaberta, tudo mais fácil para Jesus a partir daquele momento, porque a sua mensagem teria uma penetração muito maior, porque agora todos viram maravilhoso milagre. É assim que Satanás trabalha. É assim que ele propõe para nós propostas indecentes, irmãos, que sempre a princípio são boas, que a princípio sempre trarão algum lucro, algum benefício, mas elas se encaixam como uma luva na vida de um orgulhoso, porque o desejo do orgulhoso é a evidência, é a honra. Essa é a maior insensatez, irmãos. E é por isso que o diabo tem enganado muita gente. É um ditado do mundo que diz que quem muito quer, tudo perde, né? E é assim que tem acontecido com muitas pessoas. E o orgulho levou aquele povo ao mau caminho. Veja o que diz a Bíblia no versículo 3. Mais uma vez eu quero ler contigo. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Veja, essa frase do povo era uma frase audaciosa. Era uma frase como quem diz, comigo ninguém pode. Não é assim? Quem me deitará por terra? Quem é que vai me destruir? Porque eu sou forte, sou poderoso, estou guardado, estou bem. Quem vai me deitar? O que isso denota? Isso denota uma arrogância. A arrogância também é a característica dos orgulhosos, irmãos. É uma característica inerente, porque a boca fala do que o coração está cheio. O orgulho que aqui invade acaba se manifestando pelas palavras que saem da boca. E eles diziam, quem pode me deitar por terra? Quem? Era a pergunta que eles faziam. E esse orgulho também acabou os tornando desumanos. Veja a acusação de Deus no versículo 10, para eles, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente,
estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Eles se tornaram insensíveis. Além de não ajudar Jerusalém, eles ainda ajudaram o inimigo a invadir. Além de não se opor à injustiça, eles ainda praticaram juntos a injustiça. Por quê? O orgulho levou a essa situação. E é o que muitas pessoas hoje têm feito. O orgulho torna as pessoas desumanas e frias, torna as pessoas, como diz o versículo 12, debochadas. Veja o que diz: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Além de ajudarem na destruição, eles ainda foram escarnecedores e debochados. Ainda foram desse jeito, irmãos. Por quê? Característica também dos orgulhosos. Isso é automático, amados. A pessoa se torna debochada e se torna escarnecedora. Diz o verso também 13 e 14: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da sua angústia. Tudo isso eles fizeram, maldade sobre maldade. Além de ajudar a exterminar, ainda exterminavam aqueles que escapavam. Tudo isso, na sua maldade, no seu orgulho, eles fizeram. E Deus disse: você não devia ter feito isso. Olhar com prazer a ruína de alguém é típico do orgulhoso. Olhar com alegria a derrota de outro é típico do orgulhoso. Tudo isso o Senhor está advertindo a Edom. Como eu disse, eu não sou de Edom, nem sou de Jerusalém. Mas isso aqui é para mim e para você, irmãos. Nós não somos de Edom nem de Jerusalém, mas nós temos que lutar contra esse comportamento. Esse comportamento não pode se encontrar na nossa vida, porque esse comportamento acaba por demonstrar uma outra característica. No versículo 16, Obadias diz assim: porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Veja, essa frase, bebestes no meu santo monte, isso denota um desprezo pelas coisas santas de Deus. É isso que está aqui sendo mostrado. Eles desprezaram as coisas santas de Deus. As coisas santas que haviam ali em Jerusalém foram desprezadas por aquelas pessoas. Assim também, nós, quando dominados pelo orgulho, acabamos por desprezar as coisas santas. Acabamos por desconsiderar aquilo que para Deus é precioso. Para Deus, aquela cidade era preciosa, mas eles beberam no santo monte de Deus. Eles desprezaram as coisas santas do Senhor. Amados, fim comum para todo orgulhoso. Fim comum para todo soberbo. É o que relata o profeta Obadias. O mau caminho que eles trilharam conduz aquele povo à ruína, maldição e destruição. Versículo 9 diz assim: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Essa é a sentença de Deus àquele povo. Por causa do que vocês fizeram, por causa do que se passou, vocês sofrerão destruição e vergonha, e serão exterminados. Morte e destruição é o resultado de vida de todo aquele que é orgulhoso e soberbo. Veja, e o pior, versículo 15, olha o que diz a Bíblia: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Agora preste atenção nisso. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é um princípio de Deus. Isso é um princípio, como eu disse de manhã, princípios de Deus não caducam, eles são eternos.
A Bíblia diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele colherá. Edom está colhendo o que semeou. Veja, não há prazer em Deus em proferir uma sentença ou um juízo, mas é a consequência do que você mesmo plantou na sua vida. Então Deus diz a Edom o que iria acontecer: como você fez, assim vão fazer contigo. O mal que você praticou, o mal te alcançará. O teu mal feito vai voltar sobre a sua cabeça. Irmão, não se iluda com relação a isso. Isso é invariável. Isso é independente até de perdão. Veja, Deus perdoa qualquer pecado, mas todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência, independente do perdão. Semeou, vai colher. E aquilo que Deus está dizendo para Edom é que o mau caminho, a soberba, o orgulho do coração fará com que, além de serem exterminados, receberão o mal que eles desejaram e o mal que eles praticaram. Quem deseja o mal, receberá o mal. Não se iluda a respeito disso. Quem pratica o mal, receberá o mal. Isto, irmãos, é invariável e isto é um princípio eterno de Deus. Até que eles chegam, como diz o versículo 18, à aniquilação total. A casa de Jacó será fogo, a casa de José, chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Quem falou foi o Senhor. E o juízo contra aquele povo era a destruição completa. Ninguém sobraria daquela nação. Olhando para nós aqui agora, irmãos, olhando para a nossa vida, todos nós, para um quebrantamento no nosso coração. Se há algo que a gente deve evitar nessa vida, queridos, é a soberba e é o orgulho. Se há algo que a gente tem que evitar a qualquer custo, é deixar que o nosso coração seja movido por uma soberba e por um orgulho. Pensar mais do que convém a respeito de cada um de nós. Nos achar melhores e maiores do que qualquer um. Isso é algo que nós temos que evitar a qualquer custo. E é o remédio para essa doença, amados, é descansar no Senhor. Porque se eu descanso no Senhor, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não preciso mostrar que sou melhor do que ninguém. Eu não preciso, como a gente às vezes canta um louvor aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você precisa? Não. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É essa a glória. Não há outra. Então, se eu confio e descanso no Senhor, eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ser notado. Mas esse orgulho, na verdade, é uma falta de confiança, irmãos. Então o remédio é descansar no Senhor. O orgulho leva a gente a lugares onde nunca deveríamos ter ido. Leva a gente a olhar para onde nunca deveríamos ter olhado. Porque dirige e governa o nosso coração. Veja, como eu falei hoje de manhã sobre Adão e Eva, Adão pensou que aquele fruto o faria como Deus. Porque foi essa a propaganda feita por Satanás. Ô Adão, pode comer isso aí, cara. Você vai se dar bem nessa. Pode comer. Porque quando você comer, você será como Deus. E Adão comeu por quê? Adão comeu com essa expectativa. Adão comeu com esta motivação. A promessa era o quê, irmãos? Fazê-lo como Deus. Depois que ele comeu, ele ficou parecido com quem? Ficou parecido com Satanás. Era para ser parecido com Deus, mas depois ficou parecido com o diabo. Você sabe quem é o maior orgulhoso de todos? É Satanás. Ele é tão orgulhoso que um dia ele quis ser Deus. Ele não se conformou com o seu lugar de adoração. Ele queria ser o objeto da adoração e não o adorador. Ele é o primeiro soberbo, o primeiro orgulhoso, o primeiro desajustado no seu lugar é Satanás. E aí quando diz a Adão isso, Adão come com a promessa de ser igual a Deus. Se tivesse um espelho ali na hora, Adão ia comer e olhar no espelho para ver se estava igual a Deus e ia ver a cara do diabo ali. Porque ele se tornou igual ao diabo.
com a promessa de ser igual a Deus. É assim que muitos têm sido enganados, irmãos. Com a promessa de serem melhores, acabam se tornando extremamente piores. Acabam se tornando exatamente o oposto daquilo que sonhavam. Há um exemplo bíblico também de Absalão, filho de Davi. Absalão pensou que a rebelião contra o seu pai faria dele um rei. Só que Deus resistiu ao seu orgulho. Deus resiste aos soberbos, diz a Bíblia. Você já leu isso? Mas aos humildes Ele concede a sua graça. Deus resistiu ao orgulho de Absalão, que pensou que a sua rebeldia o faria rei, mas o destino de Absalão foi morrer pendurado pelos seus cabelos. Assim ele morreu, querendo ser, acabou não sendo nada, querendo ser tudo, acabou arruinado. Assim é o destino de qualquer soberbo, de qualquer orgulhoso. Amados, Deus, Ele tem duas habitações, segundo a Bíblia nos mostra. Dizemos que Deus habita o céu, que o céu é a habitação de Deus. Mas Deus diz para nós que também a sua casa é um coração contrito. Um coração contrito é a casa de Deus. Por isso você pode ser a casa de Deus. Você pode ser o templo do Espírito Santo. Deus em você. O céu e o seu coração são a casa de Deus. Mas da mesma forma, o diabo também tem duas casas. O inferno, que um dia está preparado para ele e seus demônios, a casa final de Satanás, e o coração de um orgulhoso. Também é a casa de Satanás. Aonde ele entra, faz morada, dirige, move, governa, tudo a partir de um coração que se rende também a ele. O coração orgulhoso é a casa do diabo, amados. Pensa muito bem nisso, porque há duas lições que esse texto traz para nós. Primeiro é que Deus não suporta o orgulho. Por isso, Deus investiu contra Edom, a ponto de destruir completamente aquele povo. Deus não tolera de maneira nenhuma o orgulhoso. Por isso a Bíblia diz, eu repito o versículo, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Aos soberbos o Senhor resiste. E por isso há uma lição nesse texto para nós. Mas há uma outra lição também que o texto nos dá. Porque tudo isso o Senhor fez por causa do que Edom fez com Jerusalém, com Israel. Então, uma segunda lição que fica para nós é que Deus protege e vinga os seus escolhidos. Você pode ver isso aqui na Bíblia? Deus protege e vinga os seus escolhidos. Por isso nós não temos que nos vingar de ninguém, porque a vingança pertence ao Senhor nosso Deus. Você não precisa se vingar de ninguém. Deus protege e vinga os seus escolhidos, mas não deixa impune o orgulho nem a soberba. Pensa nisso, meu amado, e aquieta o teu coração diante de Deus. Se humilha para que Ele te exalte. Não se exalte para que você não seja humilhado. Amém? E Deus abençoe você. Vamos louvar e vamos orar ao nosso Deus. Eu quero essa noite fazer um apelo para a oração. Eu não vou pedir que venham à frente os orgulhosos, porque eu sei que não viria ninguém. Mas eu quero orar por você que está sentindo essa noite o desejo de se humilhar na presença de Deus. O desejo de se achegar ao Senhor em humildade para ser acolhido pelo Senhor. Se é contigo que Deus está falando, sai do seu lugar, vem orar junto comigo aqui. Se você sente que precisa essa noite se humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno te exalte, como está escrito na palavra de Deus. Venha se humilhar ao Senhor aqui à frente. Venha falar com Deus, derramar o teu coração, abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero me humilhar na tua presença, porque eu não sou nada, Pai, e eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça sobre mim. Concede a tua graça, Pai. Eu não quero ser soberbo, não quero coisas maravilhosas demais para mim, não quero que seja altivo o meu olhar,
Eu quero apenas a tua graça e a tua graça me basta, Pai. Eu quero me humilhar na tua presença, porque eu preciso de ti, eu sou carente do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Pai querido, recebe a humilhação dos teus filhos essa noite, Pai, nos quais eu me incluo também e me coloco diante do Senhor, porque sem o Senhor não sou nada, Pai. Sem a tua mão sobre mim, me sustentando, me guardando, não sou nada, Pai. Sem a tua proteção, nada sou. Somos frágeis, Senhor. Por isso viemos aqui essa noite nos humilhar na tua presença diante do Senhor. Deus, recebe a nossa humilhação, a nossa vida, o coração que derramamos diante do Senhor. Pai querido, vem guardar e proteger os teus filhos essa noite, Pai. Vem receber a nossa contrição. Aqui há um coração contrito, no qual o Senhor pode habitar e morar, Pai. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, Senhor. Promove um quebrantamento nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quebranta-nos na tua presença, Senhor, para que teu Espírito possa atuar na nossa vida, para que não sejamos vítimas do engano, do orgulho, da soberba, da vaidade, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa humilhação, recebe, Pai. Queremos estar na tua presença, guardados, escondidos pelo Senhor. Recebe, ó Deus, recebe a nossa oração, nosso coração que entregamos ao Senhor. Livra-nos desse mal, Pai. Livra-nos desse mal. Não nos deixa cair em tentação, Pai. A tentação do orgulho, da vaidade, Senhor. Da soberba, de acharmos mais do que convém sobre nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos das tentações, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos aqui, Senhor. Abençoa cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos louvar. Existe um lugar para você na presença do Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. É esse lugar que eu quero, em Senhor. Em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É nesse lugar, Senhor. Esconde-nos ali, Pai. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença,
tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É na tua presença, Senhor. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Guarda-nos, Senhor, a tua presença, Pai. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Fica nessa presença, meu irmão. Não só aqui na igreja, mas todo dia da tua vida. Amanhã lá no teu trabalho, durante a tua semana. Fica na presença de Deus. Abre o teu olho, não deixa o orgulho tomar conta de você. Não deixa a soberba subir ao teu coração. Não deixa que você se sinta melhor do que ninguém. Apenas esteja na presença de Deus todos os dias da tua vida. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.